Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem e entre Coreia do Norte e Butão, Coreia do Norte ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui toda hora no canal do YouTube. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição um vídeo relacionado sobre a batalha passada e outros vídeos relacionados à Coreia do Norte em si, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. Então, como vocês estão vendo, hoje vamos falar sobre a batalha de Fenguondong. Mas afinal, o que foi essa batalha, onde que aconteceu e por que eu estou com a bandeira da Coreia do Sul vestido com um uniforme cosaco comunista? Vocês já vão entender o porquê. Então, vamos lá. A batalha de Fenguondong aconteceu literalmente logo em seguida da batalha de Sandunja. Mas não é que literalmente uma batalha passou um tempo depois da outra, não. Essa batalha de Fenguondong foi literalmente no mesmo dia, apenas algumas horas depois. Vamos lá. Isso aconteceu porque depois da batalha de Sandunja, que terminou no dia 6 de junho de 1920, o Hongbeon-do, ele estava indo para Manchúria junto com o exército coreano, junto com o exército de independência da Coreia, e eles estavam indo para Manchúria, eram umas 10 horas da noite, né? Aliás, eles estavam se adentrando mais na Manchúria. E com isso, os japoneses estavam fazendo igual, porque obviamente, né, depois da batalha de Sandunja, que foi a primeira batalha que um exército indisciplinado, um exército sem armas modernas, sem um treinamento adequado, ganhou do exército japonês, os japoneses não iam deixar isso barato. Então, os japoneses foram seguindo aí o Hongbeon-do, e sem contar que o Hongbeon-do literalmente virou o principal alvo aí dos japoneses. Mas isso não ia durar para sempre, porque os japoneses e os coreanos sabiam que um tinha que aniquilar o outro, porque eles não aguentavam mais essa batalha de gato e rato. Os coreanos não aguentavam mais porque sabiam que eventualmente eles podiam acabar caindo aí para os japoneses, né? Porque os japoneses tinham armas melhores, disciplinados, táticas, treinamento de verdade. E os japoneses viam que tinham que aniquilar os soldados coreanos porque era uma questão de orgulho, já que para os japoneses foi uma vergonha eles terem perdido aí para um exército aí de camponeses, digamos assim. Então, conforme aí os coreanos foram adentrando na Manchúria, eventualmente na madrugada aí, eles acabaram chegando em uma vila. E quando eles chegaram, na verdade ainda era noite quando eles chegaram em uma vila. E quando eles chegaram nessa vila, provavelmente uma vila já conhecida, uma vila de maioria coreana, eles acabaram pedindo aí para os moradores se retirar e deixar a vila sem nada, evacuar todo mundo e só eles iriam ficar lá. E com isso, né, o exército acabou comendo um pouco, pegando roupa, pegando coberta, tudo que dava, porque eles estavam aí estrategicamente posicionados em terrenos elevados. E eles esperaram aí durante a madrugada, e quando os japoneses chegaram aí de madrugada e começaram a vasculhar a vila e vendo que eles não tinha nada, mas ao mesmo tempo não estava destruído, eles começaram a estranhar, mas eles começaram a fazer ronda e a 300 metros, apenas 300 metros de distância, estavam ali os coreanos que, ao avistar os japoneses todos reunidos, todos reagrupados, eles abriram fogo e o comandante Yasukawa, ele conseguiu revidar, ele conseguiu trocar aí com os coreanos, mas ele teve que pedir reforço da 19ª Divisão de Infantaria de Metralhadora Pesada, e apesar dele ter conseguido repelir os coreanos, ele basicamente meio que acabou perdendo tempo.
né? Porque os coreanos estavam atirando e recuando. Aí então ele acabou seguindo os coreanos para o oeste, onde eles tiveram uma batalha e nessa batalha aí os japoneses acabaram tendo 120 baixas e já os coreanos conseguiram fugir com êxito. E os coreanos eles estavam indo em direção a uma vila chamada Bongdong. Sim, é um nome meio engraçado, Bongdong, aliás, na verdade. E essa vila era uma vila estratégica, porque ela estava posicionada entre montanhas, ela tinha diversas armadilhas, ela já tinha diversas posições estratégicas, mas essa vila não tinha tudo isso por coincidência ou por conveniência. Essa vila já tinha tudo isso, pois era uma vila onde os coreanos exilados usavam para treinar. E então, sim, eles já tinham tudo preparado caso eventualmente entrasse algum espião, entrasse algum japonês, enfim. Então eles já tinham ali tudo esquematizados. Já os japoneses, eles preferiram descansar, né, do que continuar perseguindo os coreanos aí na madrugada inteira. E quando amanheceu, os japoneses começaram a procurar os coreanos e ao mesmo tempo Hong Beong-do, ele literalmente começou a já ir posicionando as pessoas, já ir melhorando as armadilhas, enfim. E pensando nas estratégias, mas afinal, qual era a estratégia do Hong Beong-do? A estratégia do Hong Beong-do era literalmente usar o cenário ao seu favor. Então, aproveitar que a vila estava no local estratégico, posicionado entre montanhas, terrenos elevados, os japoneses não tinham conhecimento. Então, a vantagem seria de terreno, seria numérica e seria o fator surpresa. Então, eles tinham essas três vantagens e sem contar, né, a vantagem que eles tinham mais pessoas. Os japoneses tinham 500, os coreanos aí em média 1.300. Mas é como eu disse, 1.300 guerrilheiros, entre guerrilheiros, camponeses, soldados treinados. Não era literalmente 1.300 soldados fortemente treinados, equipados, não. Já os japoneses tinham aí seus 500, né, que tinham perdido ali, na verdade, não tinham perdido ali 120, mas eram soldados preparados aí para pancadaria. Então, como é que o Hong Beong-do foi atraindo esses japoneses até o ponto de cerco? Simples, eles mandavam batedores, onde esses coreanos atiravam nos japoneses e chamavam a atenção. A intenção era apagar os japoneses, empacotar, mas se não conseguisse, beleza, porque ainda tinha todo um plano pela frente. Então eles iam indo até que, eventualmente, às 1h da tarde, ainda do dia 7 de junho de 1920, a pancadaria começa e o Hong Beong-do ele manda aí um ataque de 3 frentes, leste, oeste e norte, fazendo com que os japoneses começassem a ficar encurralados, pois essa seria a posição de cerco. Os japoneses estariam em um canto, aí o exército coreano ia afunilando eles aí adentro das montanhas, onde os coreanos que estavam posicionados no local sul, só literalmente começasse a pancadaria, começasse a atirar nos japoneses. Mas os japoneses também não eram tão burros, tá? Mas ainda assim, querendo ou não, o ego dos japoneses, esse negócio de cobrir a humilhação, de se vingar, eles ficaram cegos por isso e foram indo. E conforme, né, os coreanos fossem atirando, eles iam recuando, os japoneses achavam que estavam na vantagem, achavam que estavam ganhando terreno, quando na verdade estavam literalmente cavando sua própria cova. E com isso, eventualmente eles acabam chegando na posição de cerco onde o Hong Beong-do tinha planejado para levar eles. Aí começa a trocação de tiro pesado, começa a cavalaria, começa a briga na baioneta, na facada, enfim, começa aí o puro suco da pancadaria. Até que às 3h da tarde os japoneses conseguem achar uma brecha
nesse cerco dos coreanos e consegue achar uma colina do qual eles conseguiriam igualar a vantagem territorial. No caso, eles não iriam estar mais abaixo dos coreanos, eles iam estar frente a frente com os coreanos na mesma altitude. Mas os coreanos já tinham um plano B caso isso acontecesse, então, conforme os japoneses fossem subindo a colina, os coreanos eles estavam desenterrando aí algumas metralhadoras às pressas e com isso eles estavam atirando nos japoneses. E quando eles atiraram, né, eles conseguiram causar um estrago, um estrago tremendo, com 100 japoneses sendo empacotados, 100 japoneses gravemente feridos e 100 japoneses levemente feridos, mas ainda assim, né, com tiros na perna, na barriga, nos braços. O negócio estava feio. Então isso fez com que os japoneses acabassem recuando de um modo desgovernado. E obviamente, né, essa humilhação não terminou aí, mas o porquê? Porque 20 dias depois, no dia 27 de junho ainda de 1920, um jornal chinês publicou o resultado da batalha. E o resultado foi que os japoneses tiveram 257 baixas, 100 gravemente feridos, 100 levemente feridos. Já os coreanos alegam que eles tiveram apenas 5 baixas e 4 gravemente feridos. Porém, o Japão ele alega que os japoneses morreram apenas 2 e tiveram apenas 15 feridos. Mas a questão é que os japoneses eles deixaram para trás um total de 160 rifles modernos e municiados. Então, meio que a conta não bate, né, Japão? Convenhamos, né, meu amigo? Convenhamos. E isso, né, elevou muito mais o moral aí das tropas da Coreia, né, do exército da independência da Coreia, e fez o Japão se morder de raiva mais uma vez. Beleza, minha gente? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever. Não se esqueçam de me seguir no Insta, me seguir nas minhas outras redes sociais. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Beleza? Grupo do Telegram também vai estar aqui. É totalmente de graça. Tranquilo? Enfim, quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, ativa as notificações. Até a próxima. Falou e fui!